Você sabia que aproximadamente 73 milhões de brasileiros sofrem de insônia? É um dado assustador. Então, por isso, hoje a gente vai falar sobre medidas de como dormir melhor. Um terço da vida nós passamos dormindo. E isso não é à toa. É porque no sono é o momento que o nosso corpo descansa, que os nossos receptores são limpos, que nós anti-inflamamos, antioxidamos, destruímos células cancerígenas. Então o sono ele é fundamental para a nossa vida e para a nossa saúde. E apesar do que as pessoas hoje pregam, eu trabalho enquanto os outros estão dormindo, isso é um passo para uma má qualidade de vida e o avanço das doenças crônicas, principalmente. Então, o sono, ele é e deveria ser prioridade, porém, temos hoje muitas pessoas que sofrem de insônia. Não conseguem iniciar o sono ou não conseguem manter o sono. E por esse motivo, muitas pessoas estão recorrendo ao uso das medicações. Então, nós temos indutores de sono, nós temos medicações para depressão, para ansiedade, que ajudam no sono. Porém, nós precisamos entender que o grande problema não é utilizar essas medicações, é não tratar a base, é não estimular para que o nosso corpo consiga adormecer sozinho. As medicações, elas podem ser utilizadas quando outros recursos já foram tentados. E sempre lembrar que as medicações elas devem ter, de preferência, um início e um fim do uso. Infelizmente, o que a gente tem visto é cada vez mais pessoas utilizando as medicações para dormir sem tempo para parar. Pessoas que usam há 5, 10 anos medicações para o sono. E isso não é normal. Nós precisamos trabalhar na base. E o sono ele precisa ser prioridade quando falamos em saúde. E é por isso que eu vou dar aqui algumas dicas para que vocês possam ter um sono de qualidade, dormir melhor e se sentir mais bem dispostos. Primeiro passo é, tenha uma rotina de sono. Organize o seu horário, o horário que você vai dormir e o horário que você vai acordar. Assim como crianças, o nosso corpo precisa dessa rotina para que ele se programe nas suas produções hormonais. Então, estipular um horário para dormir. Então, se todos os dias eu vou dormir às 10, eu preciso me anteceder a este horário e começar a preparar o meu corpo. É importante que o ambiente esteja escuro, que o ambiente não tenha muitos estímulos luminosos, que seja silencioso. Então, para isso, eu não devo estar assistindo televisão na cama, no celular, no tablet. Eu preciso realmente diminuir os estímulos e utilizar a cama com um momento mais calmo. Então eu posso ler um livro antes de dormir, mas eu devo evitar o uso de telas, porque a tela ela diminui a produção da melatonina, que é um hormônio fundamental para o nosso sono, para a nossa recuperação. Antes de dormir também é importante que a gente diminua os estímulos externos, os barulhos, a iluminação da casa, a própria alimentação. O ideal é que jantemos mais cedo, não comer muito próximo ao horário de dormir. Eu sei que vão acontecer exceções, vai sair para jantar e tudo bem, mas que na rotina, no dia a dia, que você jante mais cedo e para isso precisa ter uma rotina. E de preferência que você coma alimentos mais leves, evite um alimento muito pesado. Alguns carboidratos e açúcares, eles excitam o teu cérebro e eles podem atrapalhar a produção do GABA, que vai te ajudar na produção da melatonina, que também te dá esse repouso. Evite o uso de estimulantes como cafeína, chá verde, chá preto, todos esses estimulantes no período da noite também. O ideal é que você consuma até no máximo às 4 horas da tarde. A partir daí você pode influenciar na produção do cortisol e da melatonina. Você pode utilizar de alguns mecanismos para ajudar nesse momento para relaxar mais antes de dormir. O maracujá é uma fruta extremamente maravilhosa quando a gente fala em diminuir os estímulos, em acalmar, diminuir a ansiedade, relaxar. Você pode comer a fruta, tomar o suco ou até o chá do maracujá. Lembrando que não é para colocar açúcar, porque senão você vai estar estimulando o seu cérebro. O maracujá é excelente porque ele contém a passiflora, que é um relaxante, é um estimulador do GABA, ele deprime um pouco o sistema nervoso central, então você fica mais relaxado, fica mais calmo. Outra opção, por exemplo, é o chá de camomila, chá de valeriana.
Todos esses também são muito bons, tá? A valeriana, ela pode ser utilizada até como suplemento, que ela também ajuda na produção do GABA, ajuda na produção da melatonina. Alguns outros suplementos, como o 5-HTP, que é o 5-hidroxitriptofano, o próprio inositol, o magnésio, o GABA. Então, existem alguns suplementos que podem ser utilizados antes da gente pensar no uso de medicação. E aí, se nada disso funcionar, ainda temos o poder da melatonina, que hoje ela é liberada a comercialização no Brasil e você pode comprar pronto ou mandar manipular. Mas a melatonina não é para todo mundo. Não é todo mundo que se dá bem, não é todo mundo que tem indicação do uso e por isso é importante que tenha prescrição médica. Uma orientação de um profissional para ver se o seu caso condiz com a prescrição de uma melatonina. E a dose também é muito importante, porque muitas vezes as pessoas acham que quanto maior a dose, melhor será o sono. E muitas vezes não acontece isso. Tem pessoas que começam a usar melatonina e têm pesadelos, acordam de ressaca, elas pioram do quadro clínico, justamente porque a dose está muito alta ou porque a melatonina não é para essas pessoas. Então comecem a utilizar essas medidas ao longo do dia. Outra opção que eu gosto de dar muito, e eu falo muito no meu Instagram, é sobre ao acordar, se expõe à luz do sol, porque isso vai ajudar na produção do cortisol, que entra em equilíbrio com a melatonina. E ao longo do dia, procure se alimentar de uma forma saudável e praticar atividade física enquanto tem luz do sol. Enquanto é dia, é mais fisiológico você fazer atividade física. À noite, já aumenta o cortisol no horário que não era para aumentar. Então essas são algumas medidas que você pode colocar no seu dia a dia para que à noite você consiga ter um sono mais reparador, um sono de qualidade, para você acordar mais disposto. Tá bom? Então, se ficou alguma dúvida, você coloca aqui nos comentários, já ativa o sininho para receber notificações e curta e compartilha esse vídeo se você gostou. E até o próximo!